Na graça, no conhecimento do nosso Deus, ouvir a direção do Senhor para as nossas vidas, porque somos a noiva de Cristo, a igreja que está sendo adornada, preparada para o encontro com o noivo, e aqueles que vivem por fé nesta terra. Mensagem de hoje: proclamando a boa consciência, justificados por graça. Proclamando a boa consciência. Diga, proclamando a boa consciência. Diga mais uma vez, proclamando a boa consciência. Este é o ano das proclamações. Amém? Das manifestações da soberania de Deus. E a boa consciência é o que a igreja deve ter. A igreja do Senhor Jesus deve ter a boa consciência, e nós estamos aqui para proclamar a boa consciência, porque somos justificados por graça e não por obras da lei. Diz o apóstolo Paulo, a carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 18, ele diz: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver dignamente. Nós temos a boa consciência. Nós temos para com Deus e para com os homens a boa consciência. E nós desejamos viver dignamente. Nós desejamos em tudo viver o modo digno do Evangelho, testemunhando o poder da glória de Deus, sendo nesta terra a glória do Deus vivo, porque nós somos as cartas escritas do Deus vivente. As pessoas veem a Bíblia na nossa vida. As pessoas chegam a conhecer a Bíblia através da nossa vida, do nosso viver, do nosso viver condigno. A maneira de viver condignamente, porque temos a boa consciência. E é com esta boa consciência que nós oramos agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus que nos salvou, Deus que nos resgatou, Deus que nos chamou a vivermos o modo digno do Evangelho, a vivermos a sã doutrina, a termos a boa consciência para contigo, Senhor, para com a tua palavra e também para com os homens. Obrigado, Senhor, por este aperfeiçoamento que vem às nossas vidas pela verdade da tua palavra, pela revelação do teu Espírito em nós. Obrigado por este ano de 2019, o ano da proclamação das manifestações da soberania de Deus, o qual nós estamos inseridos para esta missão, esta grande missão que o Senhor de antemão determinou. Este ano que já estava preparado por ti para a tua igreja manifestar a tua soberania, para a tua igreja levar a verdade, para a tua igreja proclamar a graça de Deus, para a tua igreja proclamar aquilo que o Senhor já havia determinado e que o Senhor vai fazer neste ano. Assim, ó Deus, nós oramos te agradecendo e mais uma vez te pedindo que a tua vontade seja totalmente exposta nesta noite. Que o teu querer seja por completo revelado através desta mensagem. Que nada se perca, que nada saia do curso que o Senhor determinou. Que os teus filhos, que a tua igreja receba a direção, que todos nesta noite
que vão receber esta palavra entendam e compreendam com nitidez, de modo claro, Senhor, aquilo que o Senhor deseja para nós, aquilo que o Senhor deseja para a tua igreja. E por isso, é com temor, com santo tremor, com submissão e humildade que eu te peço, Jesus, que o Senhor use a minha vida, que o Senhor use as minhas cordas vocais, use o meu intelecto, os dons do teu Espírito que estão manifestos em minha vida, que venham agora à luz para a edificação da tua igreja, para crescimento e fortalecimento das tuas ovelhas. No nome santo de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém? E todo o povo de Deus diga amém. Graças a Deus. Amém. Obrigado, minha amada, linda, querida, bendita e abençoada esposa e pastora. Meus amados e abençoados irmãos em Cristo Jesus. Igreja preciosa de Jesus nesta terra. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Aqueles que são guardados e guiados por Jesus nesta terra. Aqueles que são também conhecidos como amigos de Deus. Salvos e salvos para sempre. Abençoados, mais que vencedores. Ovelhas preciosas de Jesus Cristo. Aqueles que foram comprados e comprados por alto preço. E que têm os seus nomes escritos no livro da vida, e que vão passar toda a eternidade na glória com o Senhor e Salvador de nossas vidas, Jesus Cristo, o ressuscitado, Deus eterno e todo-poderoso. Amados de Deus, só a graça pode arrancar, só a graça pode deletar de nossas vidas aquilo que nos destrói. Aquilo que vem de encontro com a vida cristã para causar destruição. E algo que vem, amados, para causar a destruição do povo de Deus é algo chamado má consciência. Todos que vivem segundo a lei, todos que vivem segundo a tradição religiosa deste mundo, têm uma consciência de pecado. A pessoa, ela se vê como pecador, ela se sente um pecador, e ela só consegue ver pecado. E nós temos uma boa consciência. Nós, assim como Paulo disse, temos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Em Hebreus 9,14 diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então Paulo diz que para servirmos ao Deus vivo é necessário ter boa consciência. A consciência precisa ser purificada de obras mortas. E o que são as obras mortas, pastor? É tudo aquilo que a lei ensina. O que a lei ensina são obras mortas.
Então, a palavra de Deus nos leva a ter a boa consciência. A palavra de Deus nos faz crer e confessar a verdade a nosso respeito. Então, quando eu sou amado do Pai, eu sou bendito, sou predestinado em amor desde antes da fundação do mundo, eu sou um vaso de honra. Então, a boa consciência está formada em mim, está formada. E isso é meu direito. É como nós devemos viver com boa consciência. A má consciência, ela diz que não é bem assim, como eu acabei de dizer. Como que a má consciência diz, pastor? A má consciência diz que a salvação se perde. A má consciência diz que se eu não tomar cuidado, eu vou para o inferno. Nada disso. Se eu não desenvolver a minha salvação com temor e santificação, como manda a Bíblia Sagrada, eu estarei sujeito à correção, disciplina e açoites do Pai. Mas jamais a condenação eterna. Jamais ao inferno. Porque o inferno é para Satanás e os seus demônios. A graça de Deus, ela torna a nossa consciência pura em relação à lei. Em relação às obras mortas. Somente com a boa consciência nós podemos dar frutos para Deus. Alguém que se coloca a pagar um preço, a cumprir uma exigência da lei, a fazer um jejum, a passar por águas de batismos, com vigílias e sacrifícios, isso aparentemente é sabedoria e algo espiritual. Aparentemente. Quando na realidade, tudo é uma obra morta. Tudo é uma obra morta. Então viver de obras mortas não é ter boa consciência. É tempo perdido. Amém? 1 Timóteo 4:2 diz: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então vamos entender o que Paulo está dizendo ao jovem Timóteo a respeito destes que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência e vivem por uma hipocrisia, são hipócritas. E há muitas pessoas que estão com a mente cauterizada. A consciência está cauterizada, como se essas pessoas estivessem drogadas. É como se elas não conseguissem pensar corretamente. A mente está paralisada, a ponto delas não terem o raciocínio próprio para discernir. Porque para nós chegarmos à boa consciência, nós tivemos que discernir. Nós tivemos que enxergar aquilo que não é para nós e aquilo que é para nós. Amém? Então, para se chegar à boa consciência, a mente, a própria consciência não pode estar cauterizada. Amém? Então, a mente que está cauterizada, ela está aprisionada na lei. A boa consciência diz: foste em amor predestinado antes da fundação do mundo. E a má consciência diz: não, eu exerço meu
direito de livre-arbítrio. Afinal, Deus tem que me respeitar e me aceitar se acaso eu quiser. É ou não é? Sim? Então isso é má consciência. A má consciência não consegue entender a graça. Você fala da graça, você ensina a graça, você diz o que é a graça, você mostra na Bíblia e a pessoa diz: eu não estou entendendo. A pessoa diz: não, eu não aceito isso. Não, isso não está errado. Por quê? Porque a mente, a consciência está cauterizada. Ela está congelada. Entendem isso? A lei aprisiona a mente da pessoa, a consciência da pessoa. E com isso, a consciência não se torna boa, ela permanece má. Em 2 Coríntios 5, versículo 17 e 18 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é a mesma criatura de antes. Ah, é nova? É nova? Diz para quem está do seu lado então aí: é nova. O que é novo, irmão? O que é novo? Novo é alguma coisa já usada? Hã? Diz para quem está do seu lado agora: novo é novo. Diz para ele assim: então, com todo respeito, não me vem com coisinha velha. Não me vem com costumes velhos, ainda mais se for casado aí, ou se for da família. Diz: não me venha com costumes velhos, com antigos hábitos. Fala Deus! Fala Deus! Coisa linda de Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nova. As coisas antigas já continuam junto com o povo de Deus. Já passaram. Eis que se fizeram novas. Amado, quem está em Cristo Jesus, quem recebe a graça, tudo fica novo. E nos mínimos detalhes, viu? Até na simples roupa da pessoa, ela já mostra que ela está na graça. Já muda o estilo, muda o corte do cabelo. Eu sou radical, fui lá e rapei. Estou novo, nova criatura. Quem é você? Eu sou o pastor Emílio. Novo, tudo novo. Amados, quem recebe a graça de Deus entende que é novidade de vida. Entende que é um novo patamar. Entende que há novidades para serem vividas. Versículo 18. Ora, e olha, e tudo isso é ter boa consciência. Amém? Porque a lei, que é a má consciência, nós sabemos que mata. Aprisiona. Não, porque não pode isso, não pode aquilo. Não pode fazer aquilo e outro, não pode ter isso, não pode ir lá, não pode não sei na onde, não pode, não, e tudo não pode. Então se Jesus está dizendo que é novidade de vida, como é que eu vou viver uma novidade de vida se eu não posso nada? Explica para mim, igreja, consegue? Como é que eu vou viver uma novidade de vida se nada pode? Não pode. Não colocar uma bermuda, não pode. Como não pode colocar uma bermuda? Não pode, com um calor desse, não pode colocar uma bermuda. Se for mulher, então, misericórdia. Taca a pombagira. Mas é ou não é? É. Então, versículo 18, vamos lá. Ora, tudo provém de Deus. Diga, tudo provém de Deus. A indecência, não. Mas aquilo que é decente, aquilo que é de boa fama, aquilo que é puro, provém de Deus. Amém?
Então tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então o ministério de reconciliação não é um ministério de confusão. E o ministério de confusão é a lei. Quem está com a mente cauterizada, amado, vive confusão. Por isso que lei não dá para misturar com graça. Quem tem ainda ranços de lei não serve para viver a graça. Porque tem que abandonar tudo, tem que jogar tudo no lixo, tem que ser cortado pela graça de Deus e dizer: agora é tudo novo, agora é novidade de vida, agora eu tenho algo novo para aprender e viver. Então isso já me começa a gerar boa consciência. Amém? Porque tem pessoas que dizem: não, eu não vou mudar meu jeito de viver, não. Não, eu gosto de lá, não, lá é a verdade, lá é a palavra, lá eu sei que é porque é a Bíblia, não, mas tem coisa que o pastor fala lá que eu não vou fazer, não. Isso é má consciência. É má consciência. Então, nós temos que ter a boa consciência para entender o que Deus quer de nós, entender como Deus quer que eu viva e crescer nesta boa consciência que é a verdade de Deus para nós. Amém? Então, o ministério de reconciliação, ele nos dá a boa consciência. A má consciência, mas ela gera fofoca, gera murmuração, gera reclamação, gera contenda. A má consciência, a pessoa ela não tem olhos bons. Quando a pessoa tem má consciência, ela enxerga tudo com olhos maus. Ela não consegue ver o bom da história. Ela não consegue ver, sabe, ali como Jesus vê a situação. Então, nós precisamos entender esta boa consciência e ficar bem firmados nela. Amém? Versículo 19 a 21. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, não imputando aos homens as suas transgressões. Então, olha que tremendo. A graça de Deus é isso. Ela encobre as nossas transgressões. Ela encobre os nossos erros. Ela encobre as nossas falhas. Então nós precisamos nos alinhar a isso. Entender. O Senhor já cobriu as minhas transgressões. O Senhor já lançou no mar do esquecimento todos os meus pecados. Eu vou viver pecando ainda? Não posso. Então, quem tem a boa consciência entende isso. Quem tem a má consciência não entende isso. Por isso, continua pecando. Quem tem a má consciência continua a praticar o pecado. Porque, olha, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que tremendo isso, igreja. Olha que maravilhoso isso. Então todo aquele que é justificado por Jesus, ele é um crente justo. É um crente com emoções saudáveis. Ele tem as suas emoções equilibradas, saudáveis, gerenciadas, bem gerenciadas. É um crente com vida feliz e em paz. E vou além. Esse crente, ele corre de problema. Ele é um pacificador. Porque todo crente em Cristo Jesus é pacificador.
Mas se vem problema pro lado dele, ele deixa e sai de fininho. O que é isso, pastor? É guardar a minha paz. Eu estou vivendo em paz. Aqueles que querem receber esta paz, andem comigo. Os que não querem, andem com quem quiser. Mas depois, não venha querer roubar a minha paz. Não venha querer depois tirar a minha paz. Porque não vai conseguir. Não vai. Se preciso por não atender um telefone, eu não vou atender um telefone. Se preciso for dizer, olha, agora eu não posso, eu vou dizer agora eu não posso. Por quê? Eu sei, amado, o quanto de trabalho que deu para eu viver essa paz. O quanto de estudo, de oração e até de lágrimas para alcançar essa paz que eu vivo hoje com a minha família. Então nada vai roubar isso de mim. Nada pode roubar isso de você. Você só vai sair desta paz se você permitir. Se você aceitar o problema do outro. Quem está entendendo? Pastor, mas eu não tenho que me importar com a vida do outro. Se importar é uma coisa. Querer pegar o problema dele e resolver é outra coisa. Aquilo que eu disse. Todos que vão chegar para essas portas com problemas, nós vamos estar aqui para ajudar. Nós vamos estar aqui para aconselhar. Mas vai aprender pelo altar a viver esta paz. Estão entendendo? Vamos aprender a viver esta paz que hoje eu posso dar. Hoje, de fato, graças a Deus, eu tenho esta paz para te dar. Porque eu vivo com segurança esta paz. E os que não querem, não vão roubar esta minha paz. Não vão. Amados, eu digo para você, eu não perco uma noite de sono por causa de pessoas que não querem esta paz que eu tenho. Eu não perco minha noite de sono, eu não fico perturbado por pessoas que saem da igreja, por pessoas que não querem a graça. Eu não me preocupo. Já me preocupei muito. Já sofri muito. Já chorei muito. Hoje, tenho paz. Hoje eu tenho paz. Porque eu tenho boa consciência. Eu tenho as minhas emoções equilibradas. São bem gerenciadas as minhas emoções. Então, a má consciência, ela não entende isso. A má consciência até julga este posicionamento meu. A má consciência não consegue enxergar isso com bons olhos. A má consciência enxerga com maus olhos e condena, julga e critica. Mas os bons olhos enxergam isso como Deus vê e fala, é assim mesmo que tem que ser. Para que se cresça na boa consciência, é assim que tem que ser. Porque Deus tem essa paz para todos. E quem dá essa paz? É Deus. E quando Deus dá, o que eu tenho que fazer? Cuidar dela. Cuidar dela. Diga para quem está do seu lado, tem que cuidar. Estão entendendo, amados? Porque para roubar essa paz aí, o diabo manda até da onde a gente nem imagina. Da onde você menos espera aparece um. Para roubar a tua paz, para te deixar atribulado, para te deixar... Não vai roubar, não vai roubar, não vai roubar. Ah, tá ligando aqui. Ah, é? Depois eu falo. Sim. Ah, mas é algo que não pode esperar. Ah, mas tudo pode esperar na vida. Entenda isso, tá? Eu aprendi isso com os meus líderes. Eu ouvi isso num tom assim, alto e bem claro. Pastor Emílio, tudo pode esperar. Tudo pode esperar. Não, mas tem que ser agora. Pode esperar. Esperou até agora.
Vai esperar mais um pouco. E eu vou continuar na minha paz. Boa consciência faz isso. Amém, igreja? Traz maturidade, crescimento e mantém a nossa paz bem firme e guardada no Senhor. A paz que excede todo entendimento. É essa paz que guarda o nosso coração. Amém? Vamos lá. Aí fora, muitos com Bíblia na mão estão com as emoções doentes. Muitos aí fora estão com as emoções totalmente desequilibradas. Crentes que não são felizes e estão com a Bíblia debaixo do braço. São pessoas que vivem com uma má consciência, mas não vivem como justos. Essa é a diferença. Eu entender que eu sou justo e viver como justo. Pastor, mas como assim? Ué, Jesus não nos justificou? Então nós somos o quê? Justos. Pergunta para uma pessoa de má consciência se ela é justa. Ela se acha pecadora. Ela se sente pecadora. Ela se autocondena. Então ela não vê com bons olhos o que Cristo fez na cruz. São pessoas doentes, com más consciências, com más consciência e emoções totalmente desequilibradas. Então, para Deus, o que importa não é o exterior. Para Deus é o interior. Então aquilo que eu disse aqui, Deus vê em mim que eu estou em todo tempo preocupado, amados. Hoje eu confesso isso sem nenhum incômodo. Hoje eu me preocupo em guardar a paz que Jesus me deu. Hoje eu me preocupo em gastar o meu tempo com pessoas espirituais. Não me preocupo mais em gastar meu tempo com carnais. Não mesmo. E me sinto muito bem com isso. Porque eu vejo vejo melhor os frutos do meu trabalho. Eu vejo o resultado disso na vida daqueles que, de fato, eu tenho que me dedicar. Na vida daqueles que, de fato, Deus confiou a mim. Então, são almas que eu vou responder para Deus. São pessoas, são vidas que eu vou dar contas a Jesus naquele dia. Então, amados, são os espirituais. Aqueles que querem ter a boa consciência. Aqueles que estão aqui lutando para ter a vida mudada, para ter a vida transformada, para aceitarem a vontade de Deus. Que não é no estalar de dedos, não é do dia para a noite que isso acontece. É um processo. É um processo, às vezes demora anos para uma vida ser transformada. Mas o importante é o quê? Eu querer isso. Eu lutar para isso, eu me empenhar para isso. Porque tem pessoas que ficam, amado, e nem estão nem aí. Não se mexem, aquilo que eu sempre digo, entra ano e sai ano e a pessoa está sempre com a má consciência. Ela não consegue ver com olhos bons, ela não consegue entrar na visão de Deus. Então, Deus, ele olha o interior. E aquilo que eu disse, se Deus vê que eu estou preocupado em guardar a minha boa consciência, Deus se agrada de mim. Por mais que pessoas me julguem, por mais que homens até me critiquem, mas o meu juiz é Deus. Estão entendendo? Então ele sonda o meu coração, ele vê o que está dentro no meu espírito, e ele então se agrada de mim. Ele fala, não, ele está guardando a minha palavra. Ele está guardando a paz que eu dei a ele. Então isso Deus aprova, amados. Deus aprova. Por quê? Se vem algo para a minha vida que não é algo do Senhor, aquilo vem com um propósito. E se não vem do Senhor, vem para tentar me destruir.
Está entendendo? Tudo que chega na nossa vida é com propósitos. Se não é com o propósito do Senhor, tem a mão do inimigo. Tem a mão do inimigo. E vem para me destruir, e vem para roubar a minha paz, vem para me causar dúvidas, vem para, ofuscar a minha visão. Então eu tenho que, e disso eu tenho que correr. Não, eu não vou permitir que nada perturbe. Ah, pastor, está sabendo? Não quero saber. Ah, o fulano falou, eu não quero saber. Temos coisas mais importantes. Estamos aqui fazendo o quê? Uma grande obra. Não podemos descer. Não podemos descer ao nível de alguns. Nós temos que estar sempre acima. Então, amados, coisas que acontecem, às vezes, nós não temos nem que ficar sabendo. Temos que continuar, temos que avançar. Por quê? Nós temos a boa consciência e sabemos que temos coisas grandes para realizar. Amém? Então, Deus, ele olha o caráter da pessoa. Deus, ele olha o interior. Deus vê a fidelidade, a lealdade, o amor que a pessoa tem por ele, pela palavra, pela obra. Como a pessoa se dispõe a viver aquilo que está aprendendo, aquilo que está recebendo dele. Então, aqui neste momento, irmão, meus amados, vocês estão vendo um homem falando. Amém? É isso? Amém. Ainda bem que vocês estão vendo um homem falando. Mas você não está vendo as minhas emoções. Você não está vendo as minhas intenções. Aquilo que de fato está no meu coração. Você não consegue ver. Totalmente não. Você pode ter uma ideia. Você pode sentir talvez um pouco daquilo que eu transmito. Amém? Mas na totalidade você não consegue ver. E só Deus consegue. Só Deus consegue lá no interior ver a totalidade deste sentimento, desta emoção. Então há pessoas que você olha para ela e você até vê, de repente, alguém de Deus. Mas quando na verdade ela não é. Porque ela não tem boa consciência. Porque a pessoa que é de Deus, ela tem boa consciência. Então muitas vezes a gente enxerga só uma parte. Não enxerga tudo. E esse tudo, então, só Deus conhece. Esse tudo, essa outra parte que nós não conseguimos ver, só Deus vê. E o que nos sustenta com Deus é o nosso interior. Não é o nosso exterior. Amados, não é nós estarmos aqui todos os cultos que nos sustenta com Deus. Nós sabemos muito bem disso aqui. Nós sabemos muito bem aqui que pessoas que estavam todos os cultos aqui não foram sustentadas aqui. E por quê? Porque estavam somente no exterior. O interior não estava firmado com Deus. Então, o exterior tem que ser a consequência do meu interior. Está entendendo? Então aquilo que eu mostro, aquilo que eu faço, é consequência daquilo que está dentro de mim. Então não é uma fachada. Quantos restaurantes aí, amados, você conhece com uma fachada linda, uma comida ruim? Tem ou não tem? Você olha na fachada, é a coisa mais linda. Fala, nossa, chama atenção. Aí você entra para comer, a comida é ruim. Aí você fala, puxa, propaganda enganosa. É ou não é? Então, se eu não tenho a boa consciência, o meu interior é mau. Eu posso até ter a aparência de sabedoria e de alguém espiritual, mas na verdade os meus olhos são maus. Os meus olhos não são bons. Os meus julgamentos são maus, o meu discernimento é mau. Então, sabe, nós temos a boa consciência, nós temos olhos bons para ver com clareza conforme Deus vê.
Nós entendemos a vergonha e a humilhação que muitos tiveram na vida, as feridas, a destruição. E se Deus trouxe para o aprisco, e se Deus trouxer para o aprisco, é para serem cuidados. Cuidados por quem? Com pessoas de boa consciência. E por pessoas que têm olhos bons para enxergar que são ovelhas, que precisam ser tratadas pelo Senhor. E não ficarmos aqui com ciúme, com inveja de irmãos que chegam e recebem uma atenção maior. Porque, amados, nós que estamos há mais tempo na casa do Pai, nós temos que ter esta maturidade e entender perfeitamente que aquele que entrar por essas portas precisa de uma atenção maior. Precisa ser recebido de uma forma diferente, sim, do que outros que já estão aqui há mais tempo. Porque os que estão aqui há mais tempo, pelo tempo, já tem que ser mestres. E quem está precisando do leite? É quem está chegando. Então aqui nós damos leite? Sim, nós damos leite. Pelos bastidores nós damos leite. O altar aqui é de alimento sólido. Mas para as ovelhas novinhas que chegam, amados, elas precisam de leite. Então esse leite é o quê? É a atenção maior dos pastores. É a atenção maior dos oficiais. É o cuidado, sabe? É aquela atenção, amado, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa, olha, qualquer dúvida você pergunta, olha, não vai embora com nenhuma dúvida, olha, quer esclarecer alguma coisa, precisa de uma orientação, quer chamar para uma reunião os pastores, pode. Amado, isso é fazer a obra de Deus com boa consciência. E nós ficamos, pasmos de ver depois pessoas que, olha, há tempo na obra, criticam essa atitude. Chega ovelha nova, os pastores dão até mais atenção e esquece da gente. Meu Deus, que isso? Isso é má consciência, irmão. Isso é má consciência. A pessoa não tem olhos bons para enxergar a obra de Deus como ela deve ser. Então, nós sabemos, aqui nessa igreja, que pessoas vão chegar destruídas aqui. Precisando do quê? De amor, de carinho, de atenção, de apoio. E aí se chega aqui, encontra o que aqui? Ciúmes, inveja, confusão. Peraí, cadê a boa consciência? Então isso não pode existir entre nós. Nós temos boa consciência. Diga, eu tenho boa consciência. Diga, eu sei onde eu estou firmado. Diga, eu estou firmado na graça. Diga, eu fui chamado para proclamar a graça de Deus. Então, amado, você quer aplaudir a palavra? Pode aplaudir. Louvado seja Deus pela tua vida. A igreja de boa consciência é madura. Amém? Então, as pessoas vão ser trazidas aqui para serem cuidadas, vão receber restauração, vão receber a vida abundante, vão receber a boa consciência através da palavra, e estas vão depois fazer o quê? Edificar outras. Então, todos que estão chegando aqui, que já chegaram, precisa ter esta consciência, entender que a tua vida vai servir para edificar outra que vai chegar. Então, precisa entender o quê? Você vai ter sempre o acesso aos teus pastores, que quando você precisar, sempre que você precisar, você vai ter acesso aos seus pastores, porque nós vamos estar sempre aqui para ajudar você, para cuidar de você, orientar você segundo o Espírito Santo. Jamais nós vamos deixar de cuidar de vocês. Porque vocês são ovelhas que Jesus colocou aqui para nós apacentarmos. Eu, a minha esposa, nossa família.
Mas vocês precisam entender que a vida de vocês, conforme cresce na graça, tem que apacentar outros também. Tem que apacentar outras. E a ovelha, ela anda ali tudo juntinha. Então, para onde uma vai, a outra vem junto. Então você tem que também guiar as ovelhas novas que vão chegar. Amém? Você precisa entender isso. E não você fazer assim na ovelha, né? Vai para lá, o pastor é só meu. Vai para lá, só meu. É só eu que posso. Não, não pode. Amém? Então, amados, assim como aqueles que um dia também foram embora, por não terem a boa consciência, por não terem os olhos bons para enxergar o que nós enxergamos, se um dia o Senhor os trouxer de volta, e isso a gente tem que deixar claro aqui, que a obra é do Senhor, não é nossa. É o Senhor quem faz todas as coisas, a Ele apraz todas as coisas. Se um dia Ele trouxer, assim como o filho pródigo, conhece a história do filho pródigo? Um dia vai embora, pega tudo, some, e do nada ele aparece de volta. O que o pai fez? Mandou fazer uma festa para o filho. Não, mas assim nós vamos fazer também, nós vamos receber com amor. Nós vamos, se voltarem como o filho pródigo, porque o filho pródigo voltou arrependido. Amém? O filho pródigo voltou arrependido. E como que ele foi recebido? Com amor. Com o abraço do pai. Então, tem que aprender a ter a boa consciência. Aqui é uma igreja e todos vão ter boa consciência. Porque a graça de Deus educa. E muito. A graça de Deus educa e muito. Então aqueles que estão abertos para serem educados, vão chegar nessa educação que Deus quer. Amém? E todos nós vamos nos alegrar, com os que chegarem, aqueles que voltarem. Nós não teremos inveja dos mais novos, Pelo contrário, serão bem recebidos, amados, serão apoiados. E todos nós aqui teremos as emoções saudáveis. Amém? Deus deseja isso, uma igreja de boa consciência, uma igreja perfeita. Diga isso, Deus deseja uma igreja perfeita. Glória a Deus. Efésios 5, 26 e 27 diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Se é sem defeito, é perfeita. Então tem que ser uma igreja perfeita. Digo, igreja perfeita. Então, com a boa consciência, eu entendo como eu devo viver para Cristo. Inserido na congregação. Não é? Porque viver para Cristo em casa é fácil. Eu sou de Cristo. Qual que é a sua igreja? É Cristo em casa. Você é crente? Sou. E a sua igreja é o quê? É Cristo em casa. E a sua? Aqui é Cristo vive. A minha é Cristo vive. Eu vivo com os irmãos. Eu convivo com os irmãos. Eu sou feliz com os irmãos. Eu tenho paz com os irmãos. Aqueles que eu vou passar somente a eternidade na glória. Então, amados, eu tenho a boa consciência. Eu entendo que foi Deus quem me inseriu na congregação. Não foi eu que decidi. Não foi eu que disse, eu vou lá, vou fazer parte daquela igreja. Não, foi Deus que me colocou. Como que eu vou ir contra isso? Então aquilo que eu preciso acertar na minha consciência para se tornar uma boa consciência, eu tenho que me esforçar. Então com a boa consciência eu vivo o sim, sim e o não, não, com maturidade. Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Olha que coisa linda, amados. Então, amados, é inaceitável um crente em Jesus falar que ele está em Cristo,
que ele tenha boa consciência e que ele não tem descanso para sua alma. Que a alma dele não descansa, que ele não tem paz, é inaceitável. Então é aquilo que eu disse para vocês que agora há pouco. Eu atingi isso. Deus me colocou nesse nível. E desse nível eu não vou descer. Eu não vou descer. Me chamem o quanto quiser para descer. Assim como Neemias. Chamaram. Ele falou, eu não vou descer. Eu não vou descer. Eu estou realizando uma grande obra, mas o que Deus tem para a minha vida é algo superior. Eu não posso descer, no nível daqueles que não entendem. Estão entendendo? Então, assim também é a tua vida. Você não pode descer. Você não pode estagnar. Você não pode se ater. Você tem que subir junto com a igreja, junto com o ministério, junto com a revelação do Espírito Santo, junto com o seu pastor. O seu pastor está na visão, o seu pastor está no foco. Se vocês tivesse aqui um pastor com a emoção desequilibrada, fora de foco, falando aqui, desculpa a expressão, algum tipo de besteira, então você podia sair daqui duvidando, né? Mas não, amados. Para a glória de Deus, eu estou alinhado à voz do Espírito Santo. Eu tenho paz no meu coração em falar isso para você. Eu tenho paz em proclamar esta verdade de Deus. Amém? Então, aleluia. Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Então, a boa consciência, ela se torna mansa e humilde de coração. João 8, versículos 1 a 11, diz a palavra do Senhor. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés, versículo 6. Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, porque a má consciência o que faz? Acusa. Então eles não tinham boa consciência, né? Eles tinham má consciência porque eles estavam ali acusando aquela mulher, eles estavam ali condenando aquela mulher, já com as pedras nas mãos, para apedrejá-la. Acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos. Por que os mais velhos? Porque os que mais tinham pecados. Os que tinham a consciência muito mais pesada, não é? E foram saindo, começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio, onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Olha, amados, o nosso Deus não nos condena. Ele nos orienta a não pecarmos mais.
Esta é a orientação. Ele diz, olha, eu também não te condeno. Você errou? Você cometeu adultério? Eu tenho poder para te condenar, mas eu não te condeno. Olha que tremendo. Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Em Romanos 8:1 diz, agora, pois, já nenhuma condenação há. Aleluia. Nenhuma condenação há. Diga, nenhuma condenação há. Diga mais uma vez, nenhuma condenação há. É nenhuma. Nenhuma. Não, mas tem aquele... É nenhuma. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, igreja, os que estão em Cristo não vivem no pecado. Os que estão em Cristo não vivem as obras da lei. Então o inimigo luta para que os filhos de Deus não creiam nas verdades bíblicas. O diabo luta para que os filhos de Deus permaneçam nas obras da lei, para que vivam debaixo de maldição. O que Paulo disse aos Gálatas 3:9-11? De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. É o pastor Emílio que está falando? Quem está dizendo isso? Quem? É Jesus? É a Bíblia? Então, amado, quem está debaixo de lei está debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Não, pastor, mas eu não estou vivendo por lei. Não. Está numa igreja que tem batismo em água, é lei. Está numa igreja que tem jejum, é lei. Está numa igreja de lei. E agora? Agora tem que praticar todos os outros pontos de Moisés. E se tropeçar em um deles, já está condenado. A maldição da lei. Porque Paulo disse, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque pela lei, amado, ninguém é justificado. Ninguém pode ser justificado pela obra da lei. Versículo 11. E é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Não, mas eu fui batizado em água, e daí? Isso não justificou diante de Deus. Não, mas eu fiz não sei quantas campanhas de jejum, e daí? Isso não te justifica diante de Deus. Não, mas eu fiz vigília, e daí? Isso não te justifica diante de Deus. Eu subi para monte, 30 anos da minha vida, e daí? Isso não te justifica diante de Deus. Tudo isso é obra morta. Porque o justo viverá pela fé. Ninguém é justificado pela lei. Então, amados, a boa consciência entende isso. E a má consciência fica lá fazendo batismo, fica lá fazendo jejum, fica fazendo vigília, fica subindo monte, fica pagando preço, fica ralando o joelho. Estão entendendo? 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Nós lemos e vamos repetir. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus você é nessa terra. Amém? Porque ele se fez pecado por você. 1 de Pedro 2:24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fostes sarados. Romanos 4, 6-8 diz. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Aleluia. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Amados, a graça faz isso. A graça não imputa pecado. A graça não condena.
Amém? Então este é o ano de nós proclamarmos a graça de Deus com mais intensidade, a soberania de Deus. As pessoas pecam porque querem pecar. Esta é a verdade. Não porque o diabo, porque não tem nada de diabo, é você que quis pecar. A Bíblia diz que não tem nenhuma tentação a não ser humana. Toda tentação é humana, ou seja, é de nós mesmos. Então eu peco quando eu quero pecar. Quem tem a boa consciência não peca. Quem tem a má consciência peca. Porque ela quer pecar. E ela vai e peca. Amados, ninguém que peca depois diz, eu não sei por que eu pequei. Não, ela foi lá, peca, naturalmente, e fica quietinha. Ela sabe que ela pecou porque ela quis. É ou não é? Ou não é? É? Então, quem quer viver de forma certa e verdadeira, esse se sente acolhido por Deus. Fora da verdade, fora da boa consciência, o que tem? Vida de pecado, vida de condenação, vida de culpa, e a pessoa ela vai se sentir o quê? Rejeitada por Deus. Porque como ela tem a má consciência, como ela peca porque ela quer pecar, isso vai aumentando na vida dela, automaticamente vai aumentando a culpa. No final das contas, ela vai se sentir culpada, porque ela vai saber que ela está fora do caminho do Senhor. E isso traz culpa, porque é a lei, a condenação. Quanto mais pecado, mais condenação. E ela se sente rejeitada por Deus. Então nós temos a boa consciência. Nós sabemos que Deus já nos perdoou o nosso passado, nosso presente e o nosso futuro. Olha que tremendo. Isso faz nós nos sentirmos rejeitados por Deus? Ou isso faz com que nós nos sentimos amados por Deus? Saber que Ele já nos perdoou o passado, o presente e o futuro. Tudo está perdoado. Entendendo isso, como que eu posso querer pecar? Entendendo essa verdade, que Deus já me perdoou, como que eu posso querer pecar? Amado, quem tem a boa consciência, não vai querer pecar. Quem tem a boa consciência, vai fugir do pecado, vai fugir do erro. Então as pessoas pecam porque têm má consciência. Nós conhecemos a obra da salvação que nos alcançou, nós conhecemos a verdade de Jesus a nosso respeito. Como que nós podemos pecar? O amor de Jesus por nós nos constrange. A Bíblia diz que os filhos do diabo vivem na prática do pecado. Os filhos de Deus querem fugir do pecado. Pois para o filho de Deus nós sabemos que o pecado vai trazer correção, disciplina e açoite. 1 Coríntios 7, 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Tito 2, 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça de Deus educa. Diga, a graça de Deus educa. A graça de Deus, amados, ela revela as prioridades da nossa vida. Então, as 3 principais prioridades da nossa vida, amados, são Deus, família e igreja. Se essa ordem sair fora, bagunçou tudo. E se alguma coisa que roubar a outra, também bagunçou tudo. Por quê? Nós entendemos que a vida com Deus, ela exige família na igreja.
Exige. E aquele que quer viver em família entende que a família tem que viver para Deus. Amém? Então, nós priorizamos com total entendimento esta sequência, né? Estes três primeiras aqui a ser priorizados, e todo o resto da nossa vida é priorizado depois disso. Então é Deus, família e igreja. Amém? Então, viver para Deus, glorificando a Deus com a minha vida, ter o tempo para minha família e ter a vida espiritual com a minha igreja. Eu não posso abrir mão disso. Amém? Então, a minha família precisa andar comigo nisso. Minha família tem que entender isso. Tanto que vocês têm aqui um exemplo a ser seguido. Eu tenho a minha família como prioridade para a minha vida depois do Senhor. Minha família é prioridade para a minha vida. Minha esposa e meus filhos, eu sei que eles precisam de mim. Eu me esforço para estar com eles, né? Quanto mais tempo possível. Eu sei que ainda tenho apertos de tempo, mas Deus vai mudar essa história, eu creio, em nome de Jesus, porque isso está no meu coração. Poder dar mais qualidade de vida para minha família, dar mais tempo de qualidade para minha família, para minha esposa, para os meus filhos, estar mais tempo com eles, poder fazer, sabe, coisas com eles. E se eu não passo ainda como eu quero fazer, é porque eu não posso. Mas essa prioridade está no meu coração. Amém? Então, primeiro é Deus, segundo é minha família e terceiro é a igreja. E o resto vem depois. Então, olha, resto. Desculpa, mas essa é a verdade. Deus, família e igreja é o principal da nossa vida. É o principal da nossa vida, é o importante. O resto vem depois. Amém? Porque o resto vai ser o quê? A consequência dessas nossas três prioridades. Tudo nos será acrescentado. Amém? Crê nisso? Recebe? Glória a Deus. Romanos 4, versículo 9 diz: Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. A fé chegou à sua vida para a justiça. Jamais se veja injusto. Não admita má consciência. Diga, eu sou justo. Diga, eu sou justo. Diga isso com mais força. Eu sou justo. Amém. É a Bíblia que diz, você é. Eu não vou dizer o contrário. Não vou nem me atrever a pensar o contrário. Amém. Hebreus 8:12. Pois para com as suas iniquidades eu vou usar o chicote. Vou usar a condenação do inferno. Com as suas iniquidades usarei de misericórdia. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Tem crente que quer falar com Deus. Fala, então, Deus, eu fazia aquilo, aquele outro. O que você fazia? O senhor não lembra? Não, eu não lembro. Não, mas eu fiz tal coisa, eu fiz... Então, mas eu não lembro. Amado, deixou a vida de pecado, Deus não se lembra. Então por que você tem que ficar lembrando? E ninguém tem que ficar lembrando. Ninguém. Eu falo sempre aqui, amado. Passado é passado.
A maioria desse povo aqui em Paulo é tudo de má consciência. Vou falar. Por quê, pastor? Porque todos me veem com maus olhos. Todos me veem antes de Cristo. E antes de Cristo eu tinha mesmo uma vida de pecado. Não nego. Eu era do mundo. Assim como esses que me criticam. Só que esses não querem largar a vida de pecado. Esses que falam mal de mim, porque têm má consciência e maus olhos, eles não querem deixar o pecado para ter boa consciência, ter bons olhos e servir a Cristo. Mas eu fui chamado para ser. Eu fui chamado para ter boa consciência, ter bons olhos, deixar a vida de pecado e ser justo hoje, justificado por Jesus Cristo. Então, meu amado, eu não estou nem aí para o que dizem a meu respeito. Eu não estou me importando mais nenhuma vírgula, nem um pouquinho aquilo que eu disse aqui agora há pouco. Eu não perco minha noite de sono por aqueles que têm má consciência e olhos maus, que só sabem ver o lado ruim, só sabem enxergar o ponto negativo, não consegue ver a dádiva de Deus, não consegue ver a qualidade, não consegue ver aquilo que é a glória de Deus manifestada. Então eu louvo a Deus, amado, por nós vivermos isso aqui hoje. Porque para nós é isso aqui. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Com as suas iniquidades darei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Eu não fico dizendo para Deus, Deus, aquilo que eu fazia antigamente, capaz, Ele não se lembra mais? Eu também não. Eu vivo em novidade de vida. Amém, igreja? Você crê? Números 23, 19 e terminamos. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Você é justo porque Deus te justificou. Falem o que quiserem a teu respeito, você não tem que dar ouvidos. Você tem que dar ouvidos a Deus. Somente a Deus. Ah, meu vizinho está falando. Deixa o teu vizinho falar. Ah, aquele abençoado lá do meu trabalho. Deixa ele falar. Deixa. A justiça é Deus. Quem faz a justiça na nossa vida é Jesus. Amado, para encerrar, aquele que se levanta diante de ti, é diante de ti que ele cai. Isso é a herança do povo de Deus, daqueles que têm o Senhor como seu Deus. Isso é herança. E Deus não abre mão disso. Então, por mais que às vezes nós nos esquecemos, porque Deus faz isso, Ele faz a gente se esquecer para a paz ser guardada no nosso coração, para a gente continuar vivendo em paz. Mas Deus não se esquece daqueles que se levantam contra nós. E no momento da queda, Deus faz chegar ao nosso ouvido. Deus faz chegar ao nosso ouvido, irmão Ricardo. Está entendendo o que eu estou falando? Ontem, não foi? Foi ontem que Deus fez chegar aqui? Contei para você. Amados, do nada, Deus me fez ir a um lugar. Eu estava trabalhando, eu parei de trabalhar, baixei as portas do meu trabalho e saí caminhando a pé. Fui no lugar, estava fechado. Voltando, em frente à casa de uma pessoa, ele, ô Juninho, tudo bom? Tudo bem? Preciso conversar com você.
Um fato assim, 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 assado, assim, 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 assim. E de uma pessoa, amado, que se levantou contra a minha vida. Ele disse assim: estava na justiça. A ação já há 4 anos. E só dor de cabeça. E agora não tem mais para onde ele correr. Causa ganha para mim. E eu ouvindo tudo aquilo. Tentando, né? Ali me sintonizar, eu disse: amém, glória a Deus. Deus é justo. E Deus faz o que é justo. Amém. Fui embora. Aí depois eu compartilhando com o irmão Ricardo. Deus faz chegar aos nossos ouvidos a queda daquele que se levanta contra nós. Amados, aquele que está fazendo a vontade de Deus nessa terra é guardado por Deus. Aquele que está em alinhamento com Deus, proclamando a soberania de Deus, ele tem a proteção de Deus. E aquele que se levanta contra, eu tenho pena. Por quê? Menos dia, mais dia, a justiça de Deus vem. Então, isso é uma verdade que nós temos que proclamar. Os povos têm que saber esta verdade a respeito de Deus. Porque nós temos a boa consciência e nós somos aqui nesta terra a glória de Deus. E ai daquele que toca no ungido do Senhor. Ai daquele que se levanta contra. Então você tem a boa consciência para proclamar a graça de Deus, entendendo que Deus não é homem para mentir. E o que você ouve aqui é a verdade, não é a mentira. E o que você ouve, você deve proclamar. Você é justo. Deus te justificou. Amém? Não dê ouvidos a vozes. Não dê ouvidos a vozes. Guarde a paz de Cristo que está no teu coração. Amém? E proclame a graça de Deus nessa terra. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Aleluia! Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, Tu és Senhor, Tu és Deus, Tu és aquele que faz tudo conforme lhe apraz. Nós somos o Teu povo, estamos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, crescendo no conhecimento, na Tua graça, vivendo, Senhor, com a boa consciência, proclamando a Tua verdade para que a verdade gere a boa consciência na vida dos Teus filhos e que cada uma de Suas ovelhas, Senhor, sejam instrumentos nas Tuas mãos para levar a Tua verdade a outros, para que o Teu nome seja conhecido nesta terra, para que o Teu nome, Senhor, seja revelado como de fato Tu és,
o Deus soberano, o Criador de todas as coisas. O Deus que nos criou. Nós nos rendemos ao Teu nome, nos rendemos à Tua majestade, à Tua santidade, e queremos, Pai, mais e mais, Jesus, viver esta santidade. Queremos desenvolver, Senhor, a nossa salvação com temor e com santificação. Entendemos que somos justos. Entendemos que o Senhor nos justificou. Naquela cruz, o Senhor se fez pecado por nós. Aquele que viveu sem pecado, se fez pecado para nos salvar. Se fez maldição para nos livrar de toda a maldição da lei. Por isso nós te agradecemos, Senhor, pela boa consciência em nós, por o Senhor ter nos tirado da má consciência e nos colocado na boa consciência, que é a Tua graça, que é a verdade que liberta, que é este amor incondicional por nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, por esta semana maravilhosa que tivemos e por esta semana maravilhosa que começa. Uma semana cheia do Teu poder, uma semana repleta das manifestações da Tua soberania a nosso favor, nos levando, nos guiando, nos orientando a fazer aquilo que Tu queres, nos colocando onde o Senhor quer que estejamos, para proclamar o Teu nome, para proclamar a Tua graça. Assim, declaramos, ó Deus, o crescimento sobremaneira da Tua igreja. Declaramos, Senhor, a chegada de novas ovelhas que virão para o Teu aprisco, trazidas pela Tua voz, trazidas pela Tua boa mão. Ovelhas que precisam ser cuidadas pela Tua graça, que precisam ser cuidadas pelo Teu amor, pela verdade. Ovelhas que precisam ser libertas da má consciência. Ovelhas que precisam, Senhor, serem libertas da lei. E assim nós oramos, Pai, declarando o Teu sobrenatural nesta semana que começou. Um poder, Jesus, nunca, jamais visto até hoje, através de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E todo o povo de Deus que vai refletir o poder de Deus, diga amém. Glória a Deus.